Ele incorporou o índio, ele incorporou elementos do regionalismo. Suas obras influenciaram muito para que fosse definida a formação literária nacional, sendo seu estilo um espelho para futuros escritores. Estamos falando de José de Alencar. José de Alencar nasceu no dia 1º de maio de 1829 no Ceará. Ele foi romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista, sempre com personagens heróicos e de forte personalidade. Ainda jovem, mudou-se para São Paulo, onde cursou a faculdade de Direito. Em 1847, o senador Alencar não estava bem de saúde e teve que retornar ao Ceará. José de Alencar, para visitar o pai, retorna à terra natal. Essa ocasião o faz relembrar a infância e o instiga à escrita. Passam-se os anos e Alencar segue para o Rio de Janeiro, onde vive o restante de sua vida e escreve alguns romances. A saudade de sua cidade de origem o faz escrever romances com as características brasileiras. Iracema é um dos mais conhecidos, tornando um dos maiores autores da literatura brasileira. Em 1864, José de Alencar casa-se com Georgiana Cochane, com quem tem seus 6 filhos. O escritor ficou doente de tuberculose, mas durante algum tempo não se importou com a doença, que mais tarde se agravou e fez com que Alencar e sua família fossem buscar tratamento na Europa, em 1874. Mesmo com o tratamento, ele não teve muitos anos de vida e acabou falecendo em 1877, deixando um grande número de obras A casa de José de Alencar foi adquirida pelo padre José Martiniano de Alencar, pai de José de Alencar. Durante algum tempo, José de Alencar, ou Casusa como costumavam chamá-lo, viveu nessa casa na atual Messejana CE, antes de ir para o Rio de Janeiro. Dentro da casa pode-se aprender sobre cultos afro-brasileiros e a escravidão, como também obras do escritor e a história de Iracema por meio de imagens. Por toda a casa podemos observar placas que mostram mais sobre a vida do autor, como uma placa que mostra o testamento de seu pai e outra placa com um texto de José de Alencar falando sobre sua mãe. Foi feita há 288 anos atrás e a madeira de carnaúba é muito resistente, por isso que não quebra. Não tem cupim. Não tem cupim. E sobre o telhado? Sobre o telhado não me lembro. Não lembra? As telhas foram feitas todas nas coxas dos escravos. Eles foram feitos todas nas coxas dos escravos. Por isso que elas têm forma irregular. As pessoas mais magras. Elas têm forma irregular. Bom, essa daqui é a ruína do primeiro engenho a vapor do Ceará. Em meados de 1830, foi construído o primeiro engenho a vapor do Ceará. Sua inauguração foi o marco inicial da industrialização do estado. Nele se produzia da cachaça à rapadura. Essas ruínas eram onde os escravos trabalhavam, certo? E não há registro de senzalas. Então, provavelmente, eles dormiam por aqui, certo? Essa é a antiga Casa Grande do Engenho. Depois reformaram Pinacoteca e Museu. A Pinacoteca Floriano Teixeira expõe 32 quadros, tanto telas a óleo como desenhos, do pintor maranhense, que retratam personagens da obra romanesca de José de Alencar, como Iracema e Martim, Arnaldo e Aurélia, entre outros, apresentando amplo painel da obra alencariana. Um equipamento da casa chamado Pinacoteca Floriano Teixeira. Pinacoteca porque é uma coleção de telas. Nós temos aqui ao todo 30 telas a óleo, inspiradas no romance do José de Alencar. Floriano Teixeira por quê? Porque é o pintor, né, que fez as telas. Ele é um pintor maranhense, falecido na Bahia no ano 2000. O que foi que ele fez? Ele leu os romances do José de Alencar, que foi o escritor que nasceu na casa, vocês já conheceram, e fez uma espécie de ilustração desses romances. Certo? Então nós temos aqui o romance A Viuvinha, que é a história de uma moça que supostamente ficou viúva, né, apesar do marido só ter se passado por morto, depois ele volta, e o enredo da história é esse. Aqui é Diva, que é tipo Patinho Feio, uma menina feia desengonçada se transforma na linda mulher. Esse é do romance Senhora, esse é bastante famoso, foi tema de novela. Conta o romance entre Aurélia Camargo e Fernando Seixas, né? Ela é pobre, ela rejeita, depois ela recebe uma herança, fica rica e a história vai assim. Aqui é Lucila, que é o romance mais realista do José de Alencar, apesar dele ser romântico. E
A história de uma prostituta que se apaixona por um nobre, quem estiver lendo, vou contar o final, ela morre. Aqui, essas duas é a pata da gazela. Esse é semelhante à história da Cinderela. O rapaz se apaixona pela moça e a procura pelo sapatinho, pela botinha. E também nesse romance, que é um romance urbano, que o próprio Alencar classificou a obra dele, né? Romances urbanos, indianistas, histórico e regionalistas. E esse é um exemplo do romance urbano. Então ele retrata os saraus, que são os tipos de festas que aconteciam na primeira metade do século XIX. A coleção Arthur Ramos compõe-se de fetiches, atabaques, trabalhos de feitiçaria e outros itens que se referem às manifestações religiosas afro-brasileiras, como a macumba e o candomblé, incluindo também peças africanas de grande valor etnográfico, bem como outras relacionadas com a escravidão no Brasil. Arthur Ramos era um grande defensor da cultura negra. As coleções de renda Luiza Ramos e do Ceará são importantes fontes de pesquisa. Essa primeira parte aqui, que é a coleção Luiza Ramos, que essa senhora aqui, ela era esposa do Arthur Ramos e estudava sobre rendas de bilro. Então, prega o desenho na almofada com espinhos ou alfinetes e vai trançando a renda com os bilros. Nessa vitrine a gente tem vários tipos de bilros que são utilizados nas rendas, ó, pelas rendeiras. No painel a gente vê aqui, ó, a menina ali fazendo o labirinto e as rendeiras, ó, com os bilros aqui, tá vendo? Então, são vários tipos de bilros, inclusive portugueses. A Sala Iracema abriga a coleção do artista plástico cearense Descartes Gadelha, cujo tema é a obra Iracema de José de Alencar. A coleção, composta de 33 desenhos, transpõe para as artes plásticas as principais cenas do romance de Alencar, narrando a história da Virgem dos Lábios de Mel.